Processando. Bom dia a todos os presentes. Estamos aqui em mais um seminário, né? No nosso grupo de Informação Quântica e Estatística da UFOB, nosso Colloquium. E hoje, um convidado especial, um amigo pessoal e acadêmico, que é o Anderson Buarque. E aí, fazendo uma apresentação rápida, o Anderson é Maceió, Alagoas, formado em graduação, licenciado, mestrado e doutorado em finalização. No currículo lá está em andamento, mas já está em finalização, apesar de ele ter um prazo bom, mas acho que se ele quiser escrever a tese já é possível. Então já é quase um doutor. Ou seja, toda a formação dele lá na Universidade Federal de Alagoas e com o professor Vanderlei Dias. E ele trabalha com formação quântica e transporte eletrônico de nanoestruturas. Para quem não conhece, né? O Anderson, sei que muita gente conhece aí no público hoje, mas um relato pessoal do orientador dele, uma das últimas apresentações, é que essa área que ele vai apresentar agora, né, de caminhadas quânticas, foi meio que ideia dele entrar nessa área. O Vanderlei disse que não sabia muito sobre a área, mas embarcou na ideia, gostou. E eles estão obtendo os bons resultados com essa pesquisa atualmente. Inclusive, acho que o trabalho publicado anterior, penúltimo, nesse me corrija aí, de 2019, que rendeu até um destaque na revista Física Review. E tanto que essa figura que ele está mostrando aí estava na capa do destaque da revista. Então, assim, o trabalho está sendo bem feito. Vocês percebem uma dica para os estudantes, né? Não tenham medo de tentar conversar com seus orientadores. Se vocês já saírem um tema interessante que sabe que é direcionado com a área do orientador, ele pode embarcar e aí você pode obter resultados com algo que você achou interessante. E com isso, né? Eu espero, se do jeito que o Anderson trabalha bastante, der continuidade a esses bons resultados que ele vem conseguindo, eles vêm conseguindo, daqui a algum tempo, alguns anos, a gente vai poder dizer que estava na apresentação do princípio de uma das referências da área, né? Então, eu espero que todos gostem da apresentação e, ao final, quem não tiver ou não quiser falar no microfone, pode mandar no chat as perguntas que a gente vai perguntando. Aí o Anderson que decide se ele prefere. Normalmente a gente guarda as perguntas para o final, mas se ele quiser ser interrompido também, fica a critério dele, porque não sei como é que é a apresentação dele, né? Se são vários trabalhos, etc. Então, bem-vindo, Anderson. Parabéns pelos trabalhos. Eu sei que a apresentação vai ser boa, mas, enfim, fica à vontade. A tela e o microfone é assim. Bom dia a todos que estão aqui assistindo essa apresentação, certo? Queria agradecer ao Elias, nunca nem tive uma apresentação nesse nível. Queria agradecer mesmo, obrigado, certo? Obrigado também pelo convite. Eu me chamo, como o Elias disse, me chamo Anderson Buarque. Sou estudante do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Alagoas, do Instituto de Física, certo? Faço parte do grupo de Física Teórica e Computacional, e dentro desse grupo de Física Teórica e Computacional, nós temos um grupo de alunos que está sob a orientação do professor Vanderlei, que a gente faz parte do grupo de pesquisa sobre transporte e informação quântica de nanoestruturas. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dos últimos resultados que nós publicamos sobre caminhadas quânticas discretas não lineares, certo? No meu mestrado, trabalhei com caminhada quântica contínua, a equação de Schrödinger, e no meu doutorado, como o Elias falou, eu propus ao professor para a gente trabalhar um pouco mais voltado às caminhadas discretas, porque é uma área que está em crescimento, uma área bastante quente, certo? Como o Elias apresentou anteriormente, esses trabalhos estão nos trazendo aí bastante felicidade, se assim eu posso dizer. Essas duas figuras aqui, uma delas recebeu destaque na Físico Review A, no calendoscópio, certo? Então, se você chegar lá no calendário de fevereiro, vai estar lá um destaque nessa imagem, aqui do canto inferior esquerdo. E, para quem quiser meu contato, para conversar um pouco sobre os trabalhos que eu venho desenvolvendo, aqui está o meu e-mail, esse aqui é o meu site pessoal, e aqui no cantinho direito eu coloquei uma hashtag da Associação Brasileira de Ciência, que é Eu Confio na Ciência, devido a esse negacionismo que nós estamos passando ultimamente, certo? Então, boa apresentação para a gente. Essa apresentação o Elias já fez
apresentou meu segundo slide. Eu sou de Maceió, Alagoas, nascido e criado aqui, um estado bastante conhecido pelas belíssimas praias, pela sua natureza, certo? Tenho minha graduação e licenciatura em Física pela Universidade Federal de Alagoas, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Sou mestre em Física também pela UFAL, e eu estou no meu restinho de doutorado também pela UFAL. Faço parte do grupo de Física Teórica e Computacional e estou trabalhando junto com o professor Vandear. Em geral, nossos últimos trabalhos têm sido só nós dois. Aqui, esses trabalhos não seriam possíveis sem o auxílio da CAPES, certo? E também da FAPEA. Essas duas entidades têm colaborado bastante com a pós-graduação em Física no Instituto de Física. Bom, essa apresentação está dividida da seguinte forma: eu vou falar um pouco, fazer uma introdução, apresentar o formalismo matemático, para quem não conhece, não sei se alguém da UFOB trabalha, já trabalhou com caminhadas quânticas, vou falar um pouco como é que funciona, apresentar a caminhada quântica não linear, e, em seguida, apresentar os nossos resultados, que a gente chamou de caminhada quântica auto-armadilhada. Vamos ver por que o desse título. Algumas considerações finais e vou apresentar o meu grupo, certo? O meu grupo de pesquisa. Bom, a computação que a gente conhece hoje em dia, atualmente, ela funciona da seguinte forma: funciona através de bits clássicos, certo? Que é representada através de 0 e 1. E aqui eu coloquei uma imagem. Esse 0 pode significar ligado, com 1 desligado. E o que aconteceria se a gente, ao invés de utilizar apenas 0 e 1, passasse a utilizar agora propriedades da mecânica quântica para simular sistemas físicos quânticos, que está ligado aqui à computação quântica. E na computação quântica, os bits, eles passam a ser chamados agora de qubits, quantum bits, certo? E uma característica interessantíssima desses quantum bits é que eles utilizam a propriedade do princípio da superposição. Enquanto na computação clássica nós tínhamos, na computação convencional, eu vou geralmente ficar chamando de clássica, nós tínhamos 0 ou 1, na computação quântica a gente tem a propriedade da superposição e a gente consegue representar esse qubit como uma superposição desses dois estados, 0 e 1. Agora eu tenho 0 e 1 ao mesmo tempo, certo? E as etapas fundamentais para nós termos a computação quântica, ela pode ser dividida nessas 3 etapas. A etapa 1 é uma preparação do estado inicial do meu sistema. A segunda etapa é a realização de transformações unitárias. Então, toda a computação quântica, ela funciona através de transformações unitárias, certo? E a terceira etapa é onde a gente realiza as medições. Mas, para a gente ter acesso a essa computação clássica, tem uma grande dificuldade, que é quando o sistema interage com o ambiente. Quando o sistema interage com o ambiente, nós temos um efeito chamado decoerência quântica, certo? Então, antes eu tinha um estado em superposição, 0 e 1. Devido à decoerência quântica, a interação com o ambiente, o meu sistema volta aqui a esses dois estados, 0 e 1. E por que eu estou mostrando essas etapas fundamentais da computação quântica? Justamente porque as caminhadas quânticas que eu vou apresentar, elas funcionam nessas 3 etapas. Inclusive, elas são apresentadas como uma forma de computação quântica universal, certo? Então, eu trouxe aqui algumas referências atuais, 2010, 2009, e aqui eu tenho a Science de 2013, certo? Onde eles propõem que a caminhada quântica, ela pode ser utilizada para a computação quântica universal. E nós vamos ver agora como é que essa caminhada quântica pode ser utilizada nessa computação quântica. Então, eu vou falar um pouquinho o que são e como funcionam as caminhadas quânticas em tempo discreto. Em tempo discreto é importante porque nós temos esse grupo de caminhadas quânticas, nós podemos dividi-las em caminhadas quânticas em tempo contínuo, que é resolvendo a equação de Schrödinger, nós temos um Hamiltoniano para o meu sistema, e eu posso também chamar essas caminhadas quânticas em tempo discreto. Uma característica interessante é que, no espaço das posições, as caminhadas quânticas elas são sempre discretas, porém, a diferença está nessa relação aí com o tempo.
Esse artigo aqui foi um dos primeiros trabalhos que trouxe essa caminhada quântica, essa ideia da caminhada quântica em tempo discreto, certo? Yanarov e Luiz Davidovich, brasileiro, é um físico reviewer, e eles propuseram a caminhada quântica discreta como sendo um análogo da caminhada quântica clássica, da caminhada aleatória clássica, certo? Então, para quem não conhece a caminhada aleatória clássica, eu trouxe aqui um exemplo bem didático para a gente entender como é que funciona essa caminhada clássica, para depois nós falarmos da caminhada quântica em tempo discreto. Então, no caso clássico, eu chamei o meu caminhante de Bob. E Bob, ele vai estar inicialmente em uma dessas posições. Essas bolinhas pretas aqui são posições do meu sistema. E como é que o Bob vai caminhar? O Bob vai caminhar através de um protocolo que eu chamei de lançamento de moeda. Como é que funciona? A minha moeda, ela possui dois lados, que é cara ou coroa, certo? Então, Bob vai lançar essa moeda e vai olhar o seu resultado. Se der coroa, ele vai para a direita. Se der cara, ele dá um passo para a esquerda. Então, fazendo esse processo N vezes, Bob vai ter uma distribuição de probabilidade para um N muito grande, certo? Um número de passos muito grande, dado por uma distribuição gaussiana. Essa distribuição gaussiana possui uma característica onde a dispersão dela vai com raiz do número de passos, que é esse Tzinho aqui, certo? Então, ele possui um comportamento difusivo. É uma das principais características de uma caminhada aleatória clássica. Observe, só vou voltar aqui, ó. Deu cara, ele deu um passo para a esquerda. Deu cara, ele novamente deu um passo para a esquerda. Deu coroa, ele vem aqui para a direita. Deu coroa novamente, ele vem aqui para a direita. E novamente cara, ele para a esquerda. Mas vamos gravar isso aqui. A principal característica da caminhada aleatória clássica é possuir um comportamento difusivo, certo? Já no caso quântico, o meu caminhante quântico agora vai se chamar Alice. Alice no país do quanto. Por que eu estou dizendo que Alice vive no país do quanto? Porque agora ela vai possuir propriedades quânticas, certo? E Alice também é chamada em muitos trabalhos de qubit, que é a unidade básica de informação quântica, ou seja, um sistema de 2 níveis, certo? Nós vamos representar o espaço que Alice vive como sendo o espaço da moeda, uma moeda quântica, certo? Lembrem que no protocolo da caminhada clássica, o Bob lançava a moeda, dava cara ou coroa. Por isso a gente está fazendo uma analogia aqui com o espaço da moeda. Então, a Alice possui aqui uma característica quântica que eu chamei de spin-up e spin-down, certo? E esses dois vetores são dados por essa matriz coluna. Spin-up é 1, 0, spin-down é 0 e 1. E qual é a principal característica da computação quântica? Nós podemos escrever Alice, o estado de Alice, como sendo uma superposição desses dois estados aqui da base do espaço de Alice, certo? Então, aqui, ó, Alice possui spin-up e spin-down ao mesmo tempo, obedecendo aqui, claro, que o somatório dos módulos quadrados tem que ser igual a 1. Além disso, eu consigo reescrever esse estado de Alice, esse psi, esse ket psi, de uma forma mais geral, que é dada através de todos os estados aqui nessa esfera de Bloch, certo? Observe que spin-up é um autoestado aqui do vetor Z e spin-down aqui do menos Z, certo? Então, de forma geral, o estado de Alice é dado por essa equaçãozinha aqui em rosa, certo? Cosseno de spin-up mais uma fase seno de spin-down. E como é que vai funcionar o protocolo agora da caminhada quântica? Basicamente, o protocolo segue a mesma analogia que na caminhada clássica. Eu vou lançar a moeda, a minha moeda quântica, eu vou mostrar mais aqui, ela é uma matriz de rotação, justamente por causa disso, porque eu vou rotacionar essa moeda, certo? Então, ó, inicialmente nós vamos definir o sistema, o espaço onde a caminhada quântica ela vai acontecer. Esse espaço, ele depende agora do grau de liberdade interno de Alice, que é o spin-up e o spin-down, certo? E aqui HP representa o espaço das posições. Da mesma forma que Bob
caminhava um passo para a esquerda e um passo para a direita, a Alice precisa de um espaço das posições para realizar essa caminhada. Certo? Então, o espaço ele agora depende de dois subespaços, que é o espaço da posição HP, e o espaço da moeda. Certo? O estado inicial de Alice é dado daquela mesma forma que eu mostrei anteriormente, cosseno de spin-up, mais a exponencialzinha, que é uma fase, seno de spin-down. Aí, o que eu acrescentei aqui? Eu adicionei a posição onde esse meu estado inicial de Alice vai se encontrar, certo? Eu chamei de N0. E nós vamos fazer a evolução temporal seguindo esse protocolozinho aqui. Aplico o operador moeda quântica e, em seguida, aplico o operador deslocamento condicional. Vamos ver como funcionam esses dois operadores. A moeda quântica, ele vai realizar uma rotação no espaço dos spins, certo? Então, observe que a minha moeda quântica, ela só age no espaço, no grau de liberdade interno de Alice, e depois eu aplico o operador deslocamento condicional. Condicional por quê? Porque aqui, ó, ele vai acessar o espaço dos spins, vai olhar qual a porção de Alice possui spin up, e vai deslocar mais um, e vai observar qual, no espaço dos spins, qual a porção de Alice que possui spin down, e vai deslocar menos um, certo? Parece um pouco complexo, mas não é. Vamos ver como é que funciona. Eu trouxe um exemplo. No exemplo, eu trouxe que a Alice, ela está localizada na posição 0 e possui um spin-up, certo? No primeiro slide, eu mostrei que o spin-up ele era dado por uma matriz 1,0, uma matriz coluna 1,0, certo? Então, ó, nessa figura aqui, a Alice está na posição 0 e possui spin-up. E nesse exemplo, eu vou utilizar uma moeda quântica bastante conhecida na literatura, que é uma moeda chamada Hadamard, certo? Essa moeda ela tem o papel de criar superposições de estados. E ela é dada por essa matrizinha aqui. Essa matriz é obtida quando eu considero que o θ da minha moeda quântica é π sobre 4, certo? E o meu operador de deslocamento, ele vai possuir a mesma forma que eu falei anteriormente. Spin up dá um passo n mais 1, e spin down dá um passo n menos 1. Aí, bora fazer passo a passo para ver como é que funciona. Primeiro, lembrem lá, primeiro eu aplico a minha moeda quântica no meu estado inicial, certo? Então, ó, aqui eu tenho a matriz que representa a moeda quântica e aqui eu tenho a matriz que representa o meu estado inicial. É só fazer uma multiplicação de matriz. O resultado vai ser esse aqui, certo? Então, eu tenho agora esse resultado na posição 0, porque na posição 0 eu ainda não apliquei o operador de deslocamento condicional para fazer com que cada porção dê um passo n mais 1 ou um passo n menos 1, certo? Então, eu peguei essa matriz e reescrevi ela em função dos meus vetores de base do espaço da moeda quântica. Olha só, 1 raiz de 2 spin up na posição 0, mais 1 raiz de 2 spin down na posição 0. Então, aqui eu tenho uma superposição de estados na posição 0. Aí, o que, é que a gente faz agora? Aplica o operador de deslocamento condicional. O que, é que vai acontecer? Quando a gente aplica o operador UD, que é o deslocamento condicional, eu olho, esse operador vai olhar nesse estado, o que é que possui spin up? Essa partezinha aqui possui spin up. Então, traga de 0 para 1, certo? Então, ó, 1 raiz de 2 spin up foi para a posição 1. E o que é que possui spin down nesse estado? Essa parte aqui. Então, traga essa parte de 0 para menos 1, porque n é 0, menos 1, menos 1. Então, nós temos o seguinte, 1 raiz de 2 spin down na posição menos 1 agora. E o que isso significa? Que Alice, antes, estava totalmente localizada em um único sítio, em uma única posição, que era a posição 0, agora possui uma parte de Alice em menos 1 e uma parte de Alice em 1, certo? Faltou aqui o catzinho 1. Eu fiz essa apresentação no LibreOffice, o LibreOffice às vezes me engana. Então, ó, saímos de um estado localizado, totalmente localizado, para agora uma superposição em duas posições diferentes. E como é que eu vou saber onde está Alice? Realizando
uma medição, certo? Mas não é totalmente certeza. Quando nós calcularmos a densidade de probabilidade, eu vou ter 50% de Alice estar aqui, como também eu vou ter 50% de Alice estar na posição 1. Essa é uma das características da mecânica quântica. A minha medida, ela vai ser aleatória, certo? E comparando o sigma, a dispersão, a forma como eles vão se propagar em todas as posições, eu trouxe aqui os dois lado a lado. Enquanto Bob, o caminhante clássico, ele possuía uma dispersão, um sigma, comportamento dispersivo, certo? Ele ia com raiz de t. Eu tenho que Alice, ele agora vai ser balístico, certo? Então, ela vai caminhar mais rápida que Bob. Então, essa é uma das vantagens de termos aí, utilizarmos as propriedades quânticas para fazer computação quântica. Uma outra característica importante das caminhadas quânticas é que, diferente da caminhada clássica, lembrem que eu disse o quê? A distribuição de probabilidade da caminhada clássica vai ser dada por uma gaussiana, certo? E sempre que a moeda da caminhada clássica for de 50% para a cara, 50% para a coroa, nós vamos ter uma densidade de probabilidade, uma distribuição de probabilidade sempre gaussiana em torno da posição inicial. O que isso quer dizer? Se eu pegar o meu caminhante clássico, o Bob, e colocar ele na posição 10, eu vou ter uma gaussiana centrada em torno ali de 10. Se eu pegar esse Bob e colocar ele na posição menos 100, eu vou ter uma gaussiana centrada em torno da posição inicial. Isso considerando, claro, um número de passos muito grande, certo? Já na caminhada quântica discreta, a minha distribuição de probabilidade, ela possui uma dependência bastante íntima com a condição inicial que eu considerar no meu sistema. E é justamente isso que eu estou mostrando nesse slide. Olha só o que isso quer dizer. Aqui eu estou dizendo que Alice possui um spin down, inicialmente um spin down na posição N0. Se eu observar a distribuição de probabilidades de Alice após um determinado instante de tempo, vamos dizer 100 steps de tempo, 100 passos, certo? Eu vou ter que a densidade de probabilidade de Alice vai ter um pico voltado aqui para o lado esquerdo. Já se Alice possuir uma condição inicial com spin-up, esse pico vai deixar de ser no lado esquerdo e vai passar para o lado direito, certo? Agora, se eu considero que Alice possui uma condição inicial do tipo simétrica, eu vou ter aqui uma distribuição de probabilidade com dois picos nas laterais, certo? Que é dada de forma simétrica. Aí você pode observar uma característica interessante. Quando eu considero só spin-up e spin-down, a minha distribuição de probabilidade ela apresenta um pico mais alto do que no caso simétrico. Isso se dá ao processo de interferência quântica, certo? Quando nós unimos esses dois estados, eu vou ter processos de interferência, fazendo com que a distribuição de probabilidade ela sofra aqui um decréscimo, certo? Mas isso é uma característica importante. A distribuição de probabilidade da caminhada quântica discreta, ela depende da condição inicial, certo? Sabendo disso, a gente já consegue falar um pouco da caminhada quântica não linear. Eu trouxe aqui rapidamente para a gente revisitar um caso que foi publicado em 2007 e nós nos baseamos nesse trabalho para fazermos o nosso. Então, a não linearidade, a gente consegue encontrar ela em diversos sistemas. Aqui nós temos ela no contexto óptico, no contexto de condensados de Bose-Einstein. Na biologia, nós temos processos não lineares, como também no estado sólido. E eu queria chamar a atenção para esses dois casos, que é o caso de pesquisa quântica com não linearidade e aqui o mesmo trabalho, só que utilizando agora as caminhadas quânticas discretas, certo? Nesse aqui, eles utilizaram a equação conhecida como Grotowski-Taevski, e aqui eles utilizaram esse protocolo que eu acabei de mostrar para vocês. Aplica a moeda quântica, aplica o operador de deslocamento condicional e vamos aplicar esse tipo de sistema para fazer pesquisa em algoritmos quânticos, certo? Bom, a proposta
essa não linearidade nas caminhadas quânticas, elas surgem de um apelo experimental, certo? Então, nós conseguimos construir também esse tipo de não linearidade que nós vamos utilizar em redes ópticas. Aqui eu trouxe um trabalho experimental, certo? Onde eles observaram sólitons em uma rede fotônica. E aqui no lado direito é um trabalho que eu gosto muito por causa dessa figura, porque é justamente esse sistema que nós vamos utilizar no nosso trabalho, certo? Eu possuo aqui uma condição inicial, não sei, eu acho que está dando para ver o meu mouse, eu possuo aqui uma condição inicial no tempo zero, certo? Um laser, e eu vou capturar uma porção da intensidade desse laser, certo? Utilizando os elementos ópticos, você pode utilizar aqui o beam split, onde metade vai ser refletida e a outra transmitida, e eu utilizo esses fotodetectores para capturar a intensidade da luz, e usando um reajuste, eu jogo novamente essa intensidade da luz num feixe aqui que está se propagando, certo? Então, isso vai trazer uma característica muito parecida com o que nós vamos, um tipo de não linearidade que nós vamos utilizar, que é uma não linearidade que depende da intensidade do caminhante quântico, que depende da densidade de probabilidade desse caminhante, certo? Então, bora ver como é que isso funciona. No trabalho de Navarrete, que é esse trabalho que eu estou revisitando, eles utilizaram a moeda quântica, a moeda quântica Hadamard, certo? Observe que aqui eu escrevi essa moeda um pouco diferente. Eu escrevi ela em torno dos vetores de base, mas dá no mesmo. Aqui é 1, e aquele último termo da matriz é -1, certo? Então, essa é a moeda Hadamard que eles utilizaram no trabalho. O operador de deslocamento foi o mesmo que a gente utilizou no exemplo, certo? Spin up dá um passo n mais 1, spin down dá um passo n menos 1. E a novidade está aqui nesse destaque. Eles incrementaram um operador unitário, certo? Já que toda a computação quântica tem que ser, ela existe através de operadores unitários, as caminhadas quânticas também devem seguir essa regra, que é todos os operadores ser unitários. Quando nós não levamos, quando nós consideramos a não unitariedade dos operadores, então a gente já está em sistemas quânticos abertos, não é o que a gente quer aqui, certo? Então, eles utilizaram um operador não unitário, dado dessa forma, onde esse operador depende do grau de liberdade interno, depende do spin do meu caminhante quântico, certo? E esse G é uma função arbitrária que a gente utilizou dessa forma. 2π, esse alfa, ele é um parâmetro que regula a intensidade da não linearidade, certo? A forma como o meio não linear vai interagir com o estado de Alice, vai interagir com o estado do meu caminhante quântico, é regulado através desse alfa. E aqui está a densidade de probabilidade do meu caminhante quântico. Então, eu tenho agora um operador que depende da densidade de probabilidade do meu caminhante quântico. E a evolução temporal, ela vai ser dada da seguinte forma. Primeiro, eu aplico esse operador não linear, certo? O DNL. Depois eu aplico a minha moeda quântica e depois aplico o operador de deslocamento condicional. Então, observe que não é um trabalho que exige tanto, assim, não apresenta uma mudança tão significativa quanto do ponto de vista do formalismo, certo? Dos resultados, eles observaram o seguinte: quando o alfa é zero, quando aquele parâmetro que regula a não linearidade é zero, a intensidade da não linearidade é zero, eu tenho a caminhada quântica discreta tradicional, certo? O meu caminhante quântico vai apresentar 2 picos aqui na lateral. De ter 2 picos, significa que eles utilizaram a condição do tipo simétrica, certo? Quando nós ligamos esse parâmetro não linear igual a 0,4, eles observaram que a densidade de probabilidade do meu caminhante quântico, ela se mantinha agora estacionária, certo? À medida em que o tempo evoluía. Então, quando nós ligamos a não linearidade, significa que a gente tem uma estrutura do tipo Soliton, certo? Por que eu digo do tipo Soliton? Porque no trabalho deles, foi um tempo pequeno que eles fizeram a evolução temporal, mas se a gente evoluir esse tempo para tempo longo,
um tempo muito longo, a gente vê que essa estrutura, ela perde um pouco dessa altura, certo? Por isso é uma estrutura do tipo sólido. Outra característica que eles identificaram foi que não existe um parâmetro alfa, existe, claro, mas no artigo eles dizem que a partir de qualquer alfa eu vou ter uma estrutura do tipo sólido, e eles mostraram isso através dessa figura aqui, figura A, certo? Então, observe que quando alfa é 0,05, eu já começo aqui a ter minha densidade de probabilidade já fica em torno aqui de um ponto fixo, certo? E aqui 0,4, ela está bem estacionária. Outra característica desse trabalho é que eles dividiram em 3 fases. A primeira fase, o alfa, ele está abaixo de 0,474, certo? Então, abaixo desse ponto 47, o meu sistema ele vai criar dois picos do tipo sólido, e esses sólidos vão se propagar balisticamente pela cadeia. Na fase 2, esse alfa, ele está entre duas regiões, que é 0,47 e 0,6565, que é justamente aqui, certo? Agora, o meu caminhante quântico, ele vai criar 2 estruturas do tipo sólido, vai caminhar até uma determinada posição, a sua velocidade vai reduzir, e ele vai voltar aqui para ficar oscilando em torno da posição inicial, certo? Já na terceira fase, eles caracterizaram como sendo do tipo caótica, certo? Por que caótica? Porque qualquer incremento que a gente desse alfa, eu vou ter um comportamento diferente para minha densidade de probabilidade, certo? Então, aqui um exemplo, 0,658. Então, observe que aqui ele mudou muito pouco em relação a essa figura de cima, então já tem um outro comportamento. Então, essas foram as 3 fases mais importantes do trabalho. Esse é o resultado principal. Então, além desse trabalho, o que é que a gente pensou? Que ficaram algumas questões em aberto. Como eu vim do mestrado trabalhando com física do estado sólido, eu já conhecia um pouco da literatura de caminhadas quânticas não lineares, só que contínuas. Então, a gente pensou o seguinte: será que existe alguma configuração capaz de induzir um auto-armadilhamento do caminhante quântico na posição inicial? Porque, veja essa figura aqui, querendo ou não, o meu caminhante quântico ele tem 2 porções auto-armadilhadas, mas não é ainda o fenômeno de auto-armadilhamento na posição inicial, certo? Não é um self-trap na posição inicial. E o segundo ponto, qual é a resposta do sistema quando nós aplicamos moedas quânticas diferentes da Hadamard? Porque no trabalho deles, eles só utilizaram a moeda do tipo Hadamard, certo? Então, a gente fez esse trabalho justamente com o intuito de sanar esses 2 questionamentos. Se existe um auto-aprisionamento, alguma configuração que leve esse caminhante quântico a ficar preso totalmente na posição inicial, e qual é o papel de outras portas quânticas nesse tipo de sistema, certo? E aqui são os resultados. A nossa novidade está na moeda quântica. Agora a gente saiu da moeda do tipo Hadamard, que era 1/2, lembrem aqui, certo? Então a gente já está utilizando a moeda quântica geral, certo? Que é aquela matrizinha de rotação que eu mostrei no início, mas eu estou escrevendo aqui em função dos vetores de base. O operador de deslocamento condicional é o mesmo. Spin-up, a gente dá um passo mais 1, spin-down dá um passo menos 1, certo? E o operador não linear unitário também é o mesmo que o artigo anterior utilizou. Eu fiz uma troca aqui só de alfa para xi, certo? Por estar mais acostumado a ler artigos com não linearidade utilizando o xi, certo? Mas isso não muda nada, a física é a mesma. Esse xi regula a intensidade da minha não linearidade no sistema. Então, o que é que a gente fez inicialmente? Vamos reproduzir o trabalho, vamos resgatar os resultados que Navarrete mostrou em seu trabalho. Então, observe o seguinte, na figura A, eu tenho que xi é igual a 0. Então, se o xi é igual a 0, o meu sistema não tem resposta não linear, certo?
Então, ó, eu crio 2 picos se propagando aqui ao longo da minha cadeia. É a caminhada que a gente conhece. Quando θ é igual a π sobre 4, a moeda é Hadamard. Então, essa caminhada já é conhecida, certo? Então, a gente resgata aqui um comportamento já conhecido. Quando o QC é 0,3, eu vejo que o meu sistema, o meu caminhante quântico, ele cria 2 estruturas do tipo Soliton que mantém a sua estrutura aqui, certo? Então, ó, eu crio 2 estados estacionários que se propagam balisticamente. Isso também já foi dito por Navarrete no seu artigo, que para alfa menor que 0,49, nós vamos ter esse comportamento. Quando eu coloco que se 0,6, eu aumento um pouco essa intensidade da não linearidade, eu crio aqui 2 estruturazinhas do tipo sólido, porém existe uma colisão aqui entre esses 2 picos, certo? Que estão se propagando em direções opostas. Então, tá ok ainda com o resultado que existe na literatura. Já para um QC um pouco mais forte, vou colocar limites aqui, certo? Então, vou chamar de fraco abaixo de meio e forte acima de 1, certo? Então, para uma não linearidade, uma intensidade de não linearidade forte, eu vou ter um comportamento caótico aqui do meu sistema. Então, nesse slide, todos os comportamentos estão de acordo com a literatura, e isso era a nossa intenção, resgatar comportamentos que já previstos na literatura. Quando nós mudamos a minha moeda quântica de Hadamard para uma moeda quântica com θ igual a π sobre 3, que é um ângulo de 60 graus, certo? A gente consegue ver já comportamentos novos. Quando o QC é 0, eu tenho que o meu caminhante quântico possui uma densidade de probabilidade que se propaga ao longo da cadeia e esses picos vão decaindo, tudo certo, certo? Quando o QC é 0,3, temos também a criação aqui de uma estrutura do tipo Soliton, com a velocidade um pouco mais reduzida, isso é uma característica por estar utilizando essa moeda quântica, certo? E quando nós colocamos, olha que interessante, utilizando a moeda com uma rotação de 60 graus, em conjunto com a intensidade de não linearidade 0,6, o meu caminhante quântico, ele autoaprisiona aqui, cria um estado estacionário em torno da posição inicial, certo? Então, é isso que a gente chamou de autoarmadilhamento na posição inicial. Já quando a gente aumenta para uma não linearidade forte, meu caminhante quântico sai desse regime aprisionado e volta a ter um comportamento aqui caótico, certo? Então, esse já é o primeiro resultado que a gente tem acrescentado na literatura. Enquanto na moeda Hadamard nós não tínhamos autoaprisionamento, para a moeda π sobre 3, nós conseguimos autoaprisionar o meu caminhante quântico na posição inicial. Isso é muito interessante. Para validar esses resultados, nós calculamos outras quantidades físicas, certo? O IPR, que é basicamente a participação, o número de estados que esse meu caminhante quântico ele está acessando, certo? Então, observe que nesse quadro A, nós temos o IPR para θ sobre 4, que é a moeda Hadamard, e aqui no lado direito eu tenho justamente os comportamentos dessa moeda, do caminhante quântico, quando está sob a ação dessa moeda Hadamard. Então, observa que interessante. Quando que se é 0, meu IPR ele cresce, certo? Significa que o meu caminhante quântico ele está visitando vários estados de posição aqui na minha cadeia, certo? Esse trabalho é unidimensional. Quando eu coloco uma não linearidade que QC.3, então, observe que o meu IPR, ele tem uma redução. Meus estados, eles estão restritos aqui, nesses 2 picos e nessa região central aqui, certo? Já para π sobre QC 0,6, meu IPR também apresenta uma redução. Meu caminhante quântico, ele agora sofreu aí, diminuiu sua velocidade, aumentou os estados autoarmadilhados caminhantes, certo? E quando a gente coloca um QC 1.2, um QC forte, observe que o IPR subiu em relação a esses 2. Por quê? Porque agora meus estados estão visitando mais estados de posição,
certo? Como a gente pode ver aqui nessa figura D do lado direito. Quando o θ é π sobre 3, observe que a gente tem um comportamento muito semelhante. Porém, quando que se é 0,6, observe que ele fica aqui em torno de 1. Ó. A 10 elevado a 0 é 1. O meu estado está aqui em torno de 1. Certo? Fica um pouco acima de 2 e entre 1 e 2. Isso porque na caminhada quântica discreta, à medida que eu aplico a moeda, o meu estado ele se divide e volta. Divide e volta para a mesma posição. Certo? Por isso, nós temos aqui um IPR tão reduzido. Porém, o IPR ainda não é uma quantidade física interessante, uma quantidade física boa para eu dizer, meu estado está auto-armadilhado na posição inicial e o meu estado não está auto-armadilhado na posição inicial. Porque observe aqui, na figura A, eu tenho um comportamento de IPR um pouco parecido com na figura B, certo? Ele pode estar auto-armadilhado caminhando pela cadeia, em apenas um sítio, eu teria um IPR parecido com esse, mas ele, por isso o IPR não é uma quantidade tão boa para indicar realmente que o meu caminhante quântico ele está na posição inicial. Pensando nisso, a gente calculou a probabilidade de sobrevivência, certo? Que é dado por esse SP. Eu poderia trocar esse nome por probabilidade de retorno na posição inicial, certo? Qual é a probabilidade de retorno de eu encontrar o meu caminhante quântico na posição inicial? Essa quantidade, ela vai de 0 até 1, certo? Quanto mais próximo de 0 essa quantidade chegar, significa que o meu caminhante quântico não tem uma probabilidade muito pequena de estar localizado na posição inicial. Quanto mais próximo de 1 essa quantidade estiver, significa que eu tenho uma alta probabilidade de meu caminhante estar auto-aprisionado na posição inicial, certo? Então, observe aqui, na figura A, B, E e F, na figura A, B, C e D, representam a moeda do tipo Hadamard, certo? Então, observe que essa quantidade ela está sempre decaindo. Então, eu não tenho uma probabilidade de retorno muito pequena de encontrar o meu caminhante quântico na posição inicial. Porém, quando a gente altera a moeda quântica para π sobre 3, eu já tenho um comportamento um pouco diferente, certo? Então, observe que sem não linearidade ele decai com T, certo? Então, meu caminhante quântico não tem uma baixa probabilidade de estar na posição inicial. Na figura F também, porém na figura G, ó, que é o QC 0.6, a minha probabilidade de retorno está muito próxima de 1. O que é que isso significa? Que eu tenho uma alta probabilidade do meu caminhante quântico estar na posição inicial. Como na mecânica quântica a medida é aleatória, por isso a gente está falando em densidade de probabilidade. Já quando é 1.6, a minha probabilidade de retorno ela volta a cair, certo? Então, assim, através dessa quantidade, a gente conseguiu caracterizar muito melhor esse tipo de sistema. Significa que alguns parâmetros em ajuste com a minha moeda quântica traz esse fenômeno de autoarmadilhamento na posição inicial. E pensando nisso, a gente construiu aqui um gráfico do IPR e da probabilidade de sobrevivência, probabilidade de retorno, em função do meu parâmetro não linear, certo? Eu variei esse parâmetro não linear de 0 até 2. Então, olha que interessante. Para π sobre 4, o meu IPR cai até um determinado parâmetro não linear, que eu digo para vocês que é 0,49, porque eu crio estruturas do tipo sólido, onde essas estruturas auto-aprisionam estados, e esses estados saem caminhando através da rede. Por isso eu tenho um IPR decrescente. Porém, quando a gente olha a probabilidade de retorno, nós não temos nenhum pico próximo de 1, certo? Então, independente do meu parâmetro não linear aqui, de 0 até 2, eu não vou ter um autoaprisionamento. Para a configuração aqui de θ π sobre 4. Já quando eu coloco π sobre 3, observe o seguinte, eu tenho que o meu IPR ele cai até certo parâmetro, certo? Um pouco próximo do que a gente tem aqui em θ π sobre 4, que significa que são a
as estruturas tipo sólido estão sendo criadas, minha probabilidade de retorno, ela não apresenta nenhum pico próximo de 1, porém, ó, quando eu coloco aqui que se 0,6, que foi o que a gente utilizou nas figuras passadas, eu tenho uma probabilidade de retorno altíssima, certo? Existem outros parâmetros que nos traz também alguns pontos, alguma porção do meu caminhante quântico auto-aprisionada, certo? E com isso a gente fez o seguinte, como nessa figura a gente fez o parâmetro não linear de 0 até 2, a gente pensou o seguinte, qual é agora o papel das outras moedas quânticas? Porque para vocês eu só estou mostrando do π sobre 4 e do π sobre 3, certo? Então a gente fez um diagrama de fase que foi de 0, o parâmetro não linear aqui no eixo y de 0 até 2, e o parâmetro θ de 0 até π, certo? Nesse diagrama, a gente utilizou uma condição inicial do tipo simétrica. Na figura da esquerda, a gente tem o IPR, e na figura da direita, a gente tem a probabilidade de retorno, certo? Então, existem alguns regimes interessantes. Essa linha branca, eu coloquei aqui para mostrar que foi apenas o regime em que o Navarrete, aquele primeiro trabalho que eu mostrei, investigou, certo? Que foi aqui para a moeda π sobre 4. Então, olha que interessante esse regime aqui com IPR alto, IPR próximo de 1. A gente normalizou aqui pelo valor máximo dos dados obtidos. Olha que interessante. Para um θ pequeno com a não linearidade fraca, certo? No limite que eu coloquei, abaixo de meio a não linearidade fraca, eu tenho que o IPR é baixíssimo, o meu sistema ele visita muitos estados, certo? Isso é interessante se a gente pensar do ponto de vista de utilizar caminhadas quânticas discretas para fazer buscas em algoritmos quânticos. Eu tenho que eu vou visitar mais estados nesse regime do que, por exemplo, nesse azul aqui todinho, certo? Já quando a gente olha para a probabilidade de retorno, eu tenho o seguinte, que nessa região azul escura, o meu caminhante quântico não vai estar auto-aprisionado no sítio inicial, e nessa região vermelha, eu vou ter que o meu caminhante ele ficou auto-aprisionado na posição inicial. Então, eu tenho aqui vários valores de θ que fazem com que o meu caminhante quântico ele fique auto-aprisionado. Aí a gente está vendo esse gráfico de forma assimétrica para uma condição simétrica. Essa assimetria, ela surge devido a uma fase que existe no meu estado inicial. Existe um izinho, uma fase que causa essa assimetria. Para verificar, para corroborar ainda mais com esse trabalho, a gente fez o diagrama de fase para um estado agora inicialmente localizado, spin-up ou spin-down. Então, observe que quando o meu estado inicial não possui aquela fase inicial, não é do caso simétrico, a minha probabilidade de retorno ela é simétrica aqui em torno de π sobre 2, certo? Porém, a fenomenologia é a mesma. Eu tenho aquele regime onde eu possuo IPR alto, tenho o regime onde o IPR é baixo, e eu tenho o regime de estados auto-aprisionados na posição inicial, certo? Bom, com isso a gente entendeu como funcionam as caminhadas quânticas não lineares em tempo discreto, encontramos uma diversidade de comportamento à medida em que a gente ia alterando as moedas quânticas. Esse trabalho, essa diversidade de comportamentos ainda não existia na literatura, certo? Existem configurações que levam o caminhante quântico ao regime de auto-armadilhamento na posição inicial, isso é interessante. E essas condições variam de acordo com a condição inicial do meu sistema, certo? Como a gente viu naqueles dois diagramas. Eu possuo um regime, uma condição inicial, ele possui uma forma, o meu diagrama é simétrico, e quando a minha condição não é do tipo simétrica, eu tenho aquela assimetria no meu diagrama de fase. Esse trabalho, como a gente falou inicialmente, ele foi selecionado para, essa imagem aqui foi selecionada para fazer parte do calendário de fevereiro, do Physical Review A, certo? É um trabalho que a gente fez com bastante carinho. E esse aqui é o grupo que eu faço parte. Para quem tiver interesse, nós nos reunimos todas as sextas à 1h30 da tarde.
falamos sobre caminhadas quânticas, estado sólido, entre outros, certo? É o TIC Nano, esses são os alunos sob a orientação aqui do professor Vanderlei. Era isso. Muito obrigado, Anderson. Ótima apresentação, como sempre. E essa foto desse grupo dos headbangers do IF. Todo mundo heavy metal aí de preto. No fim das contas, todo mundo é heavy metal, mas chora ouvindo Raça Negra, né? Ou um breguinha. Mas vamos agora deixar abertas as perguntas. Quem quiser abrir o microfone ou perguntar no chat, fica a critério. Podem fazer perguntas à vontade. Se alguém tem dúvida, foi muito claro. Mas enfim. Eu tenho pergunta, professor Wanderson aqui. Anderson, muito obrigado aí pela colaboração com o grupo. Sou o professor Wanderson aí da UFOB. Eu gostei bastante da apresentação, bastante didático, atendeu bem a expectativa dos colóquios, que é pegar esse ponto médio entre o que há de mais avançado sendo discutido hoje na ciência, com uma linguagem que o estudante possa se empolgar. Obrigado. E no seu caso ainda teve o toque artístico aí das figuras, que ficaram belíssimas. Obrigado. Todas elas, desde a bidimensional aí, com as de contraste de cores, ficaram todas muito bem feitas. A minha pergunta é de iniciante mesmo. Meu primeiro contato com esses trabalhos está sendo com sua apresentação. Mas eu percebi o seguinte, que você tem um operador unitário não linear, e pelo que eu entendi, ele no fundo carrega a informação dos efeitos do meio, né, na estatística, né? No caso da estrutura do meio, se você estiver falando de um processo de transporte, correto? Correto. Se a gente, por exemplo, essa não linearidade do tipo Kerr, e para simular, como a gente não tem para simular esse efeito, a gente pode olhar essa figura aqui, ó. Eu tenho aqui o meu feixe, meu caminhante quântico, spin down, vamos para direita e esquerda, eu capturo um pouco dessa intensidade, que é regulada pelo aquele parâmetro em si, e depois realimento o meu sistema. Sim. Eu pego essa intensidade através de fotodetectores, por exemplo, e depois eu realimento o sistema, fazendo com que ele dependa sempre aí dessa... Mas aí no processo difusivo, por exemplo, pode naturalmente estar representando o processo de viscosidade ou de interação com a estrutura de meio, está tudo empacotado nesse operador. Uhum. Depende do sistema que você está simulando. Aí, ou seja, no final das contas, porque a estatística que você usa, mesmo sendo quântico e discreta, configurações discretas, parte do pressuposto de estados de eventos mutuamente excludentes. Então, a não linearidade, ela iria justamente carregar tudo que é correlação com o meio, com coisas externas, para que você consiga ainda continuar fazendo uma estatística de eventos mutuamente excludentes, correto? Nunca pensei nessa leitura. Nessa forma de estatística. Porque, em que sentido eu pergunto isso? Porque você fez para uma Alice, né, para um único caminhante. Se eu tiver vários caminhantes, eu tenho que levar a correlação de estados na preparação do meu sistema no estado inicial. Sim, aí eu poderia simular essa correlação a partir de um operador não linear dessa ordem. Você sabe me dizer alguma coisa nesse sentido? Se eu utilizasse mais de um qubit, mais de uma Alice, eu teria que acrescentar aqui o outro termo que representaria o outro qubit, que representaria a outra Alice. Não seria dado só por isso. Ou seja, mas o operador não linear, ele teria mais ou menos a mesma característica desses que... Sim, teria a mesma característica. Perfeito. Perfeito. Valeu, muito obrigado. Muito bom mesmo o seu trabalho, bastante relevante para tudo que a gente tem pensado em fazer aqui no grupo.
Qualquer coisa, nosso grupo está à disposição. Mais perguntas? Bom dia. Eu sou o professor César, também sou da UFOB. Seguindo o professor Wanderson, queria agradecer pelo seminário, pela colaboração com o GRIC. E a minha pergunta é com relação exatamente a esse coeficiente alfa. Ele tem alguma relação com os expoentes de Lyapunov? Porque, ao que me parece, ele é quem acaba introduzindo algum efeito caótico no seu sistema, alguma coisa assim. Ele tem uma relação? Tem sim. Tem sim. A gente consegue calcular esse grau de interação caótica através do coeficiente de Lyapunov. Então, vocês... Desculpa, continue. Não, já tinha terminado. Só ia repetir. Então, vocês, de certa forma, estimam esse alfa a partir dos expoentes de Lyapunov? Não. Ok. Não, eu fiquei mais com essa dúvida mesmo, porque ele é quem acaba introduzindo qualquer efeito caótico no formalismo não linear, né? Essa interação não linear que acaba introduzindo o efeito caótico. A gente consegue no modelo... calcular... continue, desculpe. A gente consegue calcular esse grau de... o grau de quão caótico o meu sistema é através do coeficiente de Lyapunov aplicado a esse sistema. Mas a gente não faz tem um trabalho aqui que foi publicado aqui do Instituto que faz essa relação entre o coeficiente de Lyapunov e o grau de quão caótico o sistema está. E é também em caminhadas quânticas discretas, mas a gente não. E vocês alteram de alfa para que se tem relação com suscetibilidade ou é com suscetibilidade magnética? Ou não. Só é a questão da letra mesmo. Ah, tá. É porque quando vocês falam em desigualdade de Kerr, originalmente ele tem a ver com... sim. Com a propagação não propagação, mas com meios onde você tem uma suscetibilidade não linear, né? Mas aí só foi a escolha da letra mesmo, não tem nada a ver a princípio. No sistema que eu estou modelando, não. Não, ok. Tá certo. Era isso mesmo. Mas obrigado novamente pelo seminário. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Mais perguntas? Eu só fazer uma ponderação rapidinho aqui sobre o Antônio, Elisa. Pois não. Está escutando? Existem vários experimentos, várias maneiras de se fazer experimentação sobre essas caminhadas quânticas. O Anderson mostrou essa aí, né, que ele utilizou aí na descrição, mas existem outros tipos de formalismo experimental utilizando cavidades. E através desse sistema de cavidades, se a gente colocar um material com índice de refração dependendo aí da intensidade, né, a gente pode ter essa relação que você propôs. Então, meu caminhante, ao passar pelo esse meio com sensibilidade aí, tipo Kerr, ele pode simular a mesma dinâmica que a gente está propondo nesse trabalho. Entendi. Ok. Ninguém perguntou no chat também. Foi muito claro, com certeza. Tanto que as perguntas foram voltadas mais para outros entendimentos ou até outra perspectiva, né? O entendimento básico acho que ficou bem claro. Inclusive para estudante, no sentido de graduação, entre aspas, entre essas coisas. E eu tô vendo que o chat, na verdade, já tá rolando até reencontros de amizades antigas aí, né? O antes já tem tantas ligações que quando vai ver que todo mundo vai assistir é sempre muito cheio. E aí todo mundo revendo os amigos aí que estão em outras localidades. Mas enfim, se ninguém tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar
pelo menos a gravação aí, se o Clebson estiver ouvindo. E é isso, agradecer de novo, Anderson. Saber que as portas estão sempre disponíveis, sempre abertas aqui para outras apresentações com novos trabalhos. Sei que mais virão. E passando essa pandemia aí, pode saber que você está na nossa lista de convidados para o próximo que deveria ser o segundo, mas vai ser o primeiro evento daqui Muito bom. que eu estava organizando, tá? Então, se surgir novas ideias e dúvidas, diz aí como é que entra em contato com você, fala de novo do grupo aí, e nosso contato a gente já sabe. Beleza, queria agradecer, obrigado pro pessoal que assistiu, um pouco chato talvez, mas é isso, certo? Quem tiver interesse em conversar um pouco mais sobre as caminhadas quânticas de tempo discreto ou contínuo, a gente trabalha com ciência, certo? Esse é o meu e-mail, faço parte do grupo que se encontra todas as sextas, tem um Instagram, sigam lá o perfil, deixem um like, Tic Nano, certo? Pronto, é isso. Obrigado e confie na ciência. Valeu. Valeu, obrigado, Anderson. Até mais.